Saudações! Hoje é dia 24 de maio, sou estudante de quarta câmara na Escola Templo Áureo Florescer, Henrique Lima. E o tema da conferência de hoje é desdobramento, se referindo ao capítulo do Venerável Mestre Samael Aun Weor, do livro Mistérios do Áureo Florescer, Desdobramento Astral. Entre os mistérios ensinados pela gnose, um dos que mais despertam curiosidades é no que diz respeito ao mundo dos sonhos e seus desdobramentos. Muitos já passaram por situações estranhas, como se saíssem do corpo ou o corpo paralisasse, visitassem lugares diferentes, até mesmo, talvez, templos internos. Porém, neste capítulo, ele nos mostra que o desdobramento ele não deve ser tratado como um fenômeno extraordinário, algo aleatório. Ele, antes de tudo, é uma consequência do despertar da consciência. O venerável mestre Samael Aun Weor relata que fora do corpo físico encontrou Eliphas Levi, o antigo escritor ocultista e mago cerimonialista francês. E a este ele pediu uma chave para sair em astral, conscientemente, mas o mestre não entregou a fórmula de imediato. Antes disso, ele pediu uma lição. Pediu para que o venerável mestre Samael Aun Weor descobrisse o que existe de mais monstruoso sobre a Terra. A pergunta, neste primeiro momento, parece algo simples, mas conduz a uma investigação profunda. Existem muitas coisas monstruosas: guerras, traições, crueldades, miséria, violência e o próprio egoísmo. Contudo, o venerável mestre Samael Aun Weor compreendeu que, para descobrir o mais monstruoso, deveria encontrar primeiramente aquilo que é mais grandioso, pois o monstruoso seria oposto ao sublime. Um instante para observar o gráfico. Contemplando então o Cristo no Gólgota, entregando-se por amor à humanidade, ele compreendeu que o amor é o mais grandioso que existe sobre a Terra. Portanto, o ódio é o que é o mais monstruoso. Aqui começa então o verdadeiro ensinamento. A chave do desdobramento astral não começa em mantras, ou na própria cama, ou em uma técnica específica. Ele começa no coração. Uma alma que é carregada de ódio, ressentimento, orgulho, medo, luxúria ou vaidade não se move livremente nos mundos superiores. O astral é um espelho de quem entra nele. E se está adormecido, encontra suas próprias imagens, desejos e temores. Por isso, o problema não é apenas sair do corpo. O problema é saber quem somos quando saímos. Muitos querem recordar sonhos, ver mestres e entrar nos templos internos, mas ainda não fizeram da vida diária um templo. Então, muitos de nós nos prendemos a essa série de questões mundanas, questões cotidianas, esquecemos que existe algo superior. Nesta analogia, seria como se estivéssemos com uma porta trancada em meio à nossa mente, que não nos permite visualizar nada além daquilo que faz parte dos nossos sentidos humanos, nossos sentidos físicos, comuns, inferiores. Muitos tentam recordar os sonhos, ver mestres,
entrar nos templos internos, mas ainda não fizeram da vida diária um próprio templo. Não adianta você buscar mestres em sonhos, visões, se no seu próprio mundo, no seu próprio dia, enquanto está acordado, não o faz também. Depois de descobrir a resposta, o venerável mestre Samael volta ao mestre Elifas, porém, neste momento, ele encontra algo diferente. Ele encontra o mestre transformado em uma criança, deitada em um berço, e ele pede novamente a chave, insiste, suplica, mas o menino permanece em silêncio. Podemos apreciar o gráfico, percebendo então a forma da criança, do bebê, como ela repousa. Vamos meditar, imaginar quais sensações, sentimentos, emoções essa criança, neste momento, sente, imagina. Esse silêncio ensina a criança. Esse silêncio nos ensina que a criança representa a inocência que hoje nos foi perdida, foi esquecida para nós. Uma não ingenuidade, algo fraco, mas sim uma pureza da essência. A mente simples, o coração limpo e a alma livre da malícia dos defeitos psicológicos. Cristo nos ensinou que é necessário tornar-se como criança, para entrar no reino dos céus. Isso não significa abandonar a inteligência, mas sim recuperar a pureza da percepção, ver sem malícia, amar sem posse, servir sem vaidade e agir sem ódio. Mas essa infância interior não retorna por emoção passageira, por nostalgia. Ela nasce quando nós morremos em nós mesmos. Aqui entra o primeiro fator de revolução da consciência, a morte psicológica. A nossa consciência está engarrafada nos eus. Ira, luxúria, orgulho, inveja, medo, preguiça, ressentimento, ansiedade, vaidades, entre muitos outras vertentes desses defeitos. Cada defeito aprisiona uma parte da essência, e por isso somos tão contraditórios em nosso dia a dia. Então a chave da compreensão da contradição está em entender que existem diversos eus, diversos agentes dentro de nós, e cada um busca cumprir os seus próprios interesses. E por isso nasce a contradição da criatura mecânica humana. Em um momento nós buscamos o ser, e em outro nós estamos obedecendo ao egoísmo. Enquanto essa multiplicidade nos governa, não há um domínio real da nossa consciência. O corpo dorme e a alma vaga. Mas a consciência, o nosso subconsciente, ele continua ofuscado. E, de certo modo, continuamos sonhando. A vida cotidiana é o primeiro campo de treinamento. Quando alguém nos contraria, aparece a ira. Quando somos ignorados, surge o orgulho ferido. Quando uma imagem nos fascina, aparece a luxúria. E quando o futuro parece incerto, desperta o medo. E o ignorante vai culpar o mundo, enquanto o estudante observa a si mesmo. Um instante para observar o gráfico. Podemos perceber então que nessa alegoria, o estudante, o meditante, aquele que busca o autoconhecimento, ele está diante de um espelho. E neste espelho há diversos olhos. Entre o estímulo e a reação existe um instante sagrado. Neste espaço pode nascer a consciência. Uma prática simples é a respiração profunda, com a recordação íntima. Quando surgir um estado negativo,
o estudante ele deve deter-se, respirar e soltar o ar e lembrar que existe algo além, existe o real ser. Esse gesto rompe a mecanicidade. Então vamos fazer um exemplo. Ele percebeu que há um medo das incertezas do futuro, devido às guerras, políticas, fenômenos naturais, e ele se sente inseguro por sair do controle. E este ego, da vaidade, começa a se manifestar em sua psique, gerar reclamações, gerar descontentamentos, autoconsiderações. Então, essa pessoa, ela para observar e ela respira profundamente, se aquietando e observando, lembrando que tudo isso é apenas um elemento do mundo subjetivo. Ela rompe então a mecanicidade. E a partir desse momento vem a busca pela compreensão. Não basta dizer que nós estamos irritados, com medo, ou seja lá o que for. É preciso observar como esse eu, como este defeito ou esta característica, ela pensa. Então, por que nós estamos com medo? E o que o meu medo está pensando? Como o meu medo quer que eu haja? Ou como ele quer agir? O que ele quer que façamos? É preciso observar como este eu pensa, o que ele deseja e que justificativa usa e que alimento busca. Então, novamente, vamos fazer um exercício. Quando nós estamos com medo das incertezas do mundo, vamos supor, o que este defeito vai estar utilizando dentro de nós para justificar nossas reações de ira, de raiva ou de vaidade? Neste exemplo, vamos supor que essa pessoa tenha dificuldades financeiras, porque ela era uma pessoa vaidosa, gastou dinheiro com itens subjetivos, como, por exemplo, um carro de luxo. Ela comprou parcelado, ainda está pagando, e agora ela vê que uma crise está batendo à sua porta, e ela vai precisar de dinheiro para poder se alimentar, cuidar da sua família, da sua esposa, manter o seu aluguel, por exemplo. Então, esses defeitos vão usar as justificativas de que é culpa do mundo, é culpa dos fenômenos globais, jamais da luxúria, da vaidade, de querer ter um carro que naquele momento não precisava, ou mesmo não podia, agindo de forma irresponsável com suas finanças. Esse eu vai continuar justificando, porque ele deseja manter aquele carro. E deste modo, talvez ele até prejudique outras pessoas. Vamos supor que esse mesmo homem tem um animal de estimação. Ele pode negligenciar a saúde do próprio animal, caso venha uma crise, para manter as suas vaidades do seu veículo. Deixar de tratar com uma boa ração, com medicamentos corretos. E tudo isso que está sendo referido neste exemplo, ele está diretamente relacionado ao tema do desenvolvimento astral. Mais adiante nós vamos entender qual a importância dessa sutileza, a delicadeza de observar também os animais e como isso nos auxilia a avançar e despertar a consciência nos desenvolvimentos astrais. Então, a partir do momento que fizemos todo esse exercício de buscar a origem, a compreensão do que este eu se alimenta, o que ele quer, o que ele deseja, observamos suas justificativas, o que ele está pensando, que neste momento nós dizemos que eu estou pensando, porque achamos que nós somos aquele agregado psicológico. Nós estamos identificados com aquilo. Por isso que nós dizemos, eu acho que o mundo está conspirando contra mim, eu quero este carro, eu preciso deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, eu não vou deixar de fazer isso ou eu não vou deixar de fazer aquilo, porque eu mereço este carro. Então essas são as séries de pensamentos que surgem, né? E quando nós começamos a observar,
Nós vamos observar como este eu pensa. A partir deste momento, nós vamos realizar a morte psicológica em si. Ela surge da súplica à Mãe Divina. Então nós direcionamos agora a nossa atenção ao nosso fogo interior, a nossa energia sexual, a nossa fonte da vida, que vai nascer na base da nossa coluna e vai se expandir em nossos corações. Suplicamos a nossa Mãe Divina, a mesma Mãe que fez nascer o Cristo, que se sacrificou pela humanidade. Pedimos a ela: Mãe minha, mostre-me este defeito, desintegre este defeito, que aprisiona minha consciência, queima a raiz deste defeito. São várias formas de fazer a súplica à Mãe Divina, mas de uma síntese, podemos simplesmente respirar profundamente, recordar da Mãe e simplesmente dizer em verbo silencioso: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Com o objetivo de desintegrar toda essa vaidade, todo esse desejo, toda essa série de pensamentos e ilusões que estão roubando a nossa energia, roubando a nossa atenção. Assim, pouco a pouco, a essência vai sendo libertada. Mas para que o trabalho ele tenha força, é necessário que haja energia. Se nós soubemos que a nossa energia, a nossa Mãe Divina, surge da energia sexual, da base da nossa coluna, então é necessário compreender que para ter mais energia para dissolver os defeitos, realizar a morte psicológica, é necessário ter mais energia sexual. E como que nós fazemos isso? Como nós fazemos a manutenção dessas energias sexuais? Neste momento entra a sexualidade superior. A energia sexual é a força criadora do ser humano. Quando desperdiçada, ela alimenta o ego e fortalece o sono da consciência. Quando transmutada, converte-se em luz, vontade, amor e força espiritual. No matrimônio perfeito, esposo e esposa unem-se conscientemente, com amor e reverência, sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. Aquele que expulsa o sêmen, ele estará criando cada vez mais eus, devaneios e sofrimento em sua vida. Ele estará cada vez mais fechando as portas para o céu. Estará atrofiando os seus sentidos e perdendo a capacidade de sentir o sublime. Justamente o derrame das energias sexuais é o que causa o afastamento da nossa consciência. Ele não nos permite ver a luz do nosso real ser e muito menos vai nos permitir recuperar o estado da pureza da criança que o venerável mestre Samael estava buscando encontrar, questionando o mestre Elifas. No matrimônio perfeito, então, esposo e esposa se unem conscientemente, praticando a sexualidade superior, que a união sexual de esposo e esposa sem jamais expulsar o sêmen do corpo. O casal utiliza-se da respiração profunda, a mesma que foi utilizada para a recordação íntima, direcionando então a luz da consciência, o amor da Mãe Divina, a beleza da natureza, para o sexo, para fazer o sexo de uma forma pura, disciplinada,
e consciente. Através dessa respiração profunda, o casal eleva suas energias sexuais da base da sua coluna até o coração e depois até o cérebro, e depois ela retorna e se expande, criando justamente essa série de universos, como se fosse um laboratório da alma. A energia preservada, ela fortalece a morte psicológica e desperta os conhecimentos internos. Desperta, então, o mundo do íntimo, o mundo interior. Não só desperta, como ela o concebe, dá a vida, traz as cores, a luz. Sendo uma das chaves essenciais para o despertar da consciência e também para a descoberta do desdobramento astral. Para os solteiros, a castidade também é indispensável, mas para eles é necessário ainda se atentar ao celibato, que é temporário, para que então, com o tempo, seu companheiro ou sua companheira possa retornar, ou ele possa encontrar, e assim praticar a castidade verdadeira, que é a união sexual sem jamais expulsar o sêmen. Mas enquanto isso não acontece, ele pratica o celibato, guardando as suas energias sexuais, com a sublimação dessas energias, respirando profundamente, vigiando os seus pensamentos, buscando respirar, se atentar, recordar, orar e justamente não alimentar fantasias luxuriosas. Não cobiçar o corpo feminino ou o corpo masculino. Não tratar isso como um alimento, como uma carne, algo subjetivo, algo material, mundano, mas sim como uma obra da natureza que precisa ser contemplada, que precisa ser vista e apreciada, cada detalhe, para que sinta-se a beleza em seu coração e a beleza do seu próprio corpo. Aprender a cuidar do seu corpo, respeitar sua mente, seu sexo, suas emoções, seu coração. Tudo isso fará com que a pessoa que é célibe consiga, com o tempo, retomar o direito da castidade, que é um direito para toda a humanidade. Todo ser humano tem um mérito trabalhando para conseguir praticar a sexualidade superior. É uma dádiva da natureza. Todos nós temos essa oportunidade. E se nós estamos vivos hoje, é porque isso realmente é possível. A humanidade, o homem e a mulher, eles têm um sentimento de busca e união de um pelo outro, porque eles são necessários para se completar. Como nós podemos observar no gráfico, o homem ele tem um papel, e ele tem um mundo interno, e a mulher tem o seu próprio mundo e a sua própria realidade. Cada um terá um conhecimento. E para se tornar um mestre, despertar a consciência verdadeira, é necessário unir ambos os conhecimentos, ambas as escolas. O capítulo também nos entrega uma prática mântrica, um silvo semelhante ao de uma ave. A vogal E, o som agudo do R, e o S delicado. Também orienta utilizar a postura do homem morto. Nós nos deitamos, deixamos o corpo relaxado e a mente em meditação. São práticas que o venerável mestre Samael orienta neste capítulo, que podem ser utilizadas juntamente com a morte psicológica, a sexualidade superior, para a saída e desenvolvimento astral. Então, após a cópula, após a união sexual de esposo e esposa, realizar o mantra
ou R, ou S, e se preparar então com o corpo como um homem morto para tentar sair em desenvolvimento astral, agora de uma forma consciente, relaxando o corpo e direcionando a nossa mente para um estado meditativo. Porém, os mantras eles não devem ser repetidos mecanicamente. Eles precisam de pureza, precisam de consciência e um anelo na reta conduta. Então, para realizar esses mantras, precisamos estar agindo corretamente no nosso diário viver. Precisamos merecer. Precisamos nos devotar ao que é sublime na natureza. E para isso, o Samael nos alerta. Fala ainda dos elementais das aves. Quem deseja sua ajuda deve amar as criaturas do céu. Alimentá-las, respeitá-las e jamais aprisioná-las. Isso ensina que a natureza responde à ética do estudante. Não podemos buscar auxílio nos mundos superiores enquanto nós agimos com crueldade nos mundos inferiores. Chegamos então à síntese da chave régia, que vai possuir dois aspectos principais. O primeiro é interior, morrer no egoísmo, eliminar o ódio, recuperar a infância da mente e do coração. E o segundo é o aspecto prático, relaxar o corpo, vocalizar os mantras, deitar-se para repousar conscientemente, permitindo que a alma se despreenda de forma sutil. Mas essa ordem não deve ser invertida. A técnica sem transformação vai alimentar a vaidade, e a transformação com técnica conduz à experiência consciente. Nós podemos utilizar as medicinas xamânicas como um grande auxílio para o desenvolvimento astral. Mas como o próprio venerável mestre Samael nos alerta, se nós não devemos prender os animais que dominam os céus, por que nós vamos comercializar com eles? E jamais, então, devemos comercializar com a natureza, com as árvores. Jamais prender, tratar isso como um objeto comercial. Então, para realizar as práticas meditativas de desenvolvimento astral consciente, que as medicinas xamânicas, como a sagrada ayahuasca, nos auxilia e nos permite, claro, facilitando muito a saída em corpo astral. Mas se nós fazemos isso aprisionando a sagrada ayahuasca, estaremos simplesmente saindo de forma inconsciente, sem jamais conhecer o nosso próprio mundo. E cedo ou tarde, teremos então o resultado dessas ações equivocadas, inconscientes, podendo mesmo adentrar em estados psicológicos cada vez piores. Por isso é necessário respeitar a natureza, agir de forma correta, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado, para que a humanidade possa ser salva com esses ensinamentos, com essas medicinas, para que ela possa recuperar a capacidade da humanidade de se conhecer, de se perceber e conhecer os mundos interiores, os mundos sublimes da natureza. Portanto, jamais deve ser comercializado nada da natureza. Que cada um pergunte a si mesmo: eu quero sair em astral para quê? Para satisfazer curiosidade? Para me sentir especial? Ou para conhecer a vaidade? Ou servir melhor
e aproximar-me do real ser. Qual é o nosso objetivo quando formos sair em corpo astral? Que possamos não apenas buscar a chave, mas entregar a lição. Toda vez que nós temos uma experiência astral, onírica, uma recordação de um sonho, um ensinamento, nós devemos então anotar, registrar, pois isso é uma lição. E essa lição, ela deve ser entregue e ensinada, como o próprio venerável mestre Samael o fez neste capítulo. Toda essa experiência foi justamente um desdobramento astral do venerável mestre Samael. Ele registrou e entregou para a humanidade, com um sacrifício pela humanidade, o terceiro fator de revolução da consciência. E fez isso de forma gratuita, sem jamais cobiçar. Entregou para salvar a humanidade, para que ensinasse que a Mãe Divina precisa eliminar em nós o ódio, a luxúria, o orgulho e o medo. E ela precisa também nos devolver, com a sua força sexual, com a transmutação sexual, a inocência perdida, praticando a união sexual de esposo e esposa, sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar o sêmen, expulsar a criança, a inocência, o Cristo dentro de nós. E sim elevar, fazer crescer, transmutar em luz a nossa energia, para que o nosso desdobramento seja consciente, seja livre de fantasias e se converta em um caminho para o despertar. Que assim seja, e entrego esta conferência a todos com minha alma e com o meu coração, e graças ao real ser que habita em mim. Que todo aplauso seja em direção ao real ser interior, jamais para a questão